Capítulo 15. Desafio dos dependentes recuperados. Junto ao Raito, fomos passeando pelos jardins da colônia dos Miosotes, e a cada momento parávamos para abraçar antigos companheiros e jovens que havíamos socorrido e ali levados para trabalhar. Você pode candidatar-se a prefeito dessa colônia, disse-nos Raito, rindo. Só se você for o presidente. Quem somos nós, Luiz? O único trabalho que sabemos fazer é estender as mãos ao próximo. Não, Raito. Você sabe muito mais do que estender as mãos. Você se doa por inteiro. Você é um dos mais humildes espíritos com quem já trabalhamos. E depois, você é o nosso amigo eterno. Obrigado, frade. E nunca esqueça que o nosso grupo é eterno. Que você, Luiz Sérgio, sempre será um raiozinho de sol. Nunca esquecemos isso, e quando o vendaval desejava nos destruir a obra, a lembrança da nossa amizade sempre foi nosso sustentáculo. Raito, como a colônia aumentou. Quando aqui chegamos, ela era tão pequenina. Luiz, hoje ela está 10 vezes maior do que naqueles anos quando foi inaugurada. Conversando, logo chegamos a um educandário, e quando adentramos, todos se levantaram e gritaram: Luiz Sérgio, nós amamos você! As lágrimas corriam pelo rosto. Eram os nossos antigos socorridos, que ali se encontravam recebendo aulas de auxílio aos umbrais, aonde iriam prestar ajuda aos espíritos que se suicidaram ingerindo drogas. Carina logo nos abraçou com um imenso carinho, como só sabem fazer os espíritos amigos. Depois, um a um daqueles que levamos para a colônia também o fizeram. Meu Deus, nem acredito que vocês estão ótimos, todos trabalhando, todos felizes. Que bom, aquele tempo já passou. Mas podem dizer-nos o que estão fazendo? Onde estão trabalhando? Ricardo, aproximando-se, informou-nos. Luiz, vamos até os vales, onde os dependentes são aprisionados pelos chefes da droga. Retiram os que desejam ser libertados. E vocês? Têm obtido sucesso? Graças a Deus, disse Carina. A cada dia conseguimos tirar das garras dos dominadores as nossas crianças. O que vocês fazem aqui nesse instituto? Estudamos. Para prestar auxílio, precisamos nos evangelizar, tornar melhores. Sem uma reforma interior, não poderemos tirar ninguém do vício, pois não teremos moralidade suficiente para entrar em contato com eles. Aqui aprendemos a doutrina espírita, como ela foi entregue por Jesus a Allan Kardec e aos espíritos codificadores. Estudamos com afinco todo o Pentateuco espírita, que é muito bem explicado pelos codificadores, os espíritos que trabalharam para levar até o mundo físico a codificação. Muitos podem imaginar que esses espíritos estão distantes dos espíritos menores. Não, eles nunca abandonarão sua missão de fazer brilhar a codificação no planeta. Sim, no planeta, nos dois mundos, físico e espiritual. Aqui, muito estudamos a doutrina para realizar nosso trabalho com segurança e humildade. Que bom! Então, vocês hoje conhecem bem o Espiritismo. Graças a Deus, Luiz Sérgio. Hoje amamos a doutrina e, graças a ela, tudo fazemos para nos tornar melhores e cada dia esperamos ajudar nosso semelhante. E os encarregados? Julgam que os espíritos não estudam, que tudo já sabem, né? Não podem pensar assim. A doutrina ensina tanto os espíritos quanto os encarnados. Todos precisam saber o que é a reencarnação, o que é a desencarnação, o que são os laços, o que é perispírito, o que acontece com ele, enfim, tudo que não é porque desencarnou que se sabe. Ficamos felizes por saber que vocês já estão na universidade.
quando outros sentem o ranger dos dentes. E hoje, Karina, o que vocês estão estudando? Aqui eles aprendem não só a doutrina, falou Raito, como também a prestar auxílio aos sofredores, sem se envolver com o sofrimento. São instruídos a visitar familiares, sem se envolver com os acontecimentos do mundo físico. Eles estão aqui para servir ao Cristo. Não podem ir ao mundo físico escrever mensagem todos os dias. Eles pertencem ao mundo espiritual e precisam saber muito bem que aqueles que ficaram têm de levar sua vida, que eles são apenas lembrança e não problema. Se a família os julga uns coitadinhos, eles têm por dever trazer seus familiares para conhecer suas colônias e fazer seus pais e irmãos compreenderem que cada um vive nos planos diferentes, tirando das mentes dos familiares e amigos a ideia de que aquele que morreu está sofrendo e infeliz. Não havia pensado nisso, Raito. Como é bom saber que nesse instituto estão preparando o espírito que ontem aqui chegou doente para realizar um trabalho sério junto aos sofredores, e ninguém melhor do que eles, antigos dependentes, para saber a dor de um espírito que desencarna com overdose ou em desastre, mas levado por estar doidão. Ainda conversamos sobre vários assuntos e rimos muito ao lembrar alguns fatos engraçados de alguns deles. Nisso, anunciaram o início da aula. Estávamos atentos ao palco, quando ele lá apareceu, nosso Enoque, nosso Raito. Apareceu-nos outra pessoa, sério, não era o mesmo menino sorriso. Amigos, aqui estamos não como professor, sim como amigo. Transmitiremos nossas experiências para que no futuro cada um saiba aproveitá-las. O espírito não morre, ele vive eternamente. O tempo que passou no corpo físico é como se estivesse dormindo. É um período em que esquecemos nosso passado, mas no qual devemos construir nosso futuro, baseado no presente. Ninguém volta ao plano físico para retroagir, porque o espírito não retroage, mas estaciona, por não ter coragem de viver a cada momento a experiência do dia a dia. O espírito não retorna em um novo corpo apenas para gozar os prazeres da carne ou para pagar a dívida em prestação dolorosa. Não. Apesar do esquecimento, o espírito retorna à matéria para cumprir a lei da reencarnação, que é nascer, morrer, renascer. Em cada encarnação, ele tem de aprender o caminho, a verdade e a vida. Ir até o plano físico para nada, apenas para ir, não está correto. Cada mergulho no corpo carnal é a volta da página do livro que paramos de escrever no ontem e que temos de continuar a redigir. E queira Deus, já com mais conscientização dos nossos deveres para com suas leis. A volta do espírito ao corpo de carne é a sua grande oportunidade de evoluir. Por isso, aos pais cabe o dever de bem orientar seus filhos. Deus não os solta nos campos nem nas grandes cidades. Ele os entrega a tutores, chamados pais, para ajudar suas criancinhas. Portanto, pais e filhos não podem falhar na grande tarefa que têm de realizar, porque ninguém retorna ao corpo físico por nada, apenas para reencarnar. Não. Cada um leva na memória a promessa de se tornar melhor. A reencarnação é o único ponto de partida para compreender a doutrina espírita. Só estudando a reencarnação é que compreenderemos o amor infinito de Deus. Para um melhor entendimento, vamos às questões 330 e 331 de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7. Da volta do espírito à vida corporal. 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão?
pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que têm de retornar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. A questão 331 diz que muitos espíritos não pensam nem compreendem a reencarnação. Sabem por quê? Porque não a querem compreender. Não querem tornar-se melhores como espíritos errantes, ficando preocupados com o que se passa no mundo físico, sem ter tempo para estudar e trabalhar. Quando no mundo em que vivemos os trabalhos se acumulam, porque o mundo vive momentos difíceis. Aqui, ficar sem buscar orientação dos espíritos amigos é retardar a própria evolução. Os dois mundos estão precisando de trabalhadores, e quando negligenciamos as oportunidades de servir, é porque nosso espírito é por demais egoísta. O espírito que deseja evoluir encontra oportunidade de fazê-lo, vivendo como encarnado ou desencarnado. Nos dois planos tem de buscar meios de progredir, para não ficar estacionado, apenas esperando alguém para empurrá-lo para frente. Esse instituto foi criado para recrutar trabalhadores em prol dos que desencarnam antes do tempo, praticando suicídio inconsciente através das dependências químicas. E todos vocês que aqui chegaram maltratados e famintos de amor, hoje já recuperados, partem em auxílio aos que retornam do mundo físico com o perispírito todo chagado pela invigilância da alma. Hoje, na ala dos recém-desencarnados, temos crianças com 14 anos que deixaram seu livro da vida incompleto com o carimbo: voltei para o mundo espiritual antes do tempo. Também existem deste nosso lado os espíritos que só desejam reencarnar, que vivem pedindo para voltar à carne, como também há aqueles que temem o retorno apenas por medo de enfrentar novamente toda a sua história, por terem se afundado no tóxico e nas orgias sexuais. As questões 332 e 333 de O Livro dos Espíritos são muito esclarecedoras. 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Quem recusa o remédio tem de sofrer as dores e verter lágrimas. Uns jogam fora a encarnação por excesso de velocidade, drogas, álcool, fumo ou vida desregrada. Outros não querem voltar à matéria, mas também não procuram trabalho nem estudam, permanecendo junto aos encarnados, perturbando-os e vivendo como se não tivessem responsabilidade para com Deus. 333. Se considerasse bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, e consequentemente não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde. O espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar, e é esse o destino de todos. Essa questão é muito explícita. Cada espírito errante
tem de lutar para tornar-se melhor, bem como o encarnado tem de tudo fazer para não se tornar um pária da sociedade. E hoje o que vemos são criaturas que não desejam estudar, trabalhar, enfim, tornar-se homens de bem. Muitos jovens de hoje julgam que terão a juventude eterna, que seus pais os sustentarão por toda a vida e nada fazem, apenas destroem a si mesmos, levando uma vida boêmia e fora da lei. Lembram-se de quando vocês aqui chegaram, dos sofrimentos por que passaram, das vezes que fugiram para o mundo físico para ver pais, irmãos e namorados, e que, quando voltaram, retornaram piores, alquebrados e infelizes? Tudo porque não procuraram conhecer melhor a proteção divina. O livre-arbítrio é uma conquista do espírito, mas ai do espírito que não souber usá-lo. Agora, paramos para as perguntas do nosso querido grupo, que hoje está recebendo um dos nossos raiozinhos de sol, o Luiz Sérgio. Todos já estão aptos a resgatar irmãos nos vales. Nós só cumprimentamos como desejamos que cada um não fracasse na nova tarefa. Um dos presentes fez a seguinte pergunta: Raito, sabemos que o espírito não retroage, mas o perispírito sim, deformando-se. Pode nos dizer como isso acontece? O espírito pertence a Deus. Foi ele que o criou. Portanto, só ele poderia atingir o espírito, deformá-lo ou embelezá-lo, mas ele não o faz. Porque Deus é justo e não derroga suas leis. Entretanto, a veste do espírito, o perispírito, é obra do espírito. Ele é o seu alfaiate, e tanto pode tomá-lo negro, quanto colocar-lhe adereços, enfim, brincar com ele ou respeitá-lo, se é um espírito bom e cumpridor dos seus deveres. Veja o que dizem as questões 93 e 94 de O Livro dos Espíritos. 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, do mesmo modo uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, servem de envoltório ao espírito propriamente dito. 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como muda de roupa. Item A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Raito. Então, em cada mundo, o espírito muda o seu perispírito? Em cada mundo. É uma expressão muito forte. Geralmente, o espírito não passa o outro mundo sempre. Se hoje ele está em um mundo de expiação e provas, que é o planeta Terra, ele vai querer ficar aqui por muito tempo, e o seu perispírito será composto dos elementos do planeta em que vive. Hoje estamos no planeta Terra. Pode explicar-nos melhor a questão 94? Perguntou Caio. A resposta diz que em cada globo o espírito muda de perispírito, enquanto outros dizem que o perispírito nunca é destruído. É bom lermos a questão 94 e suas respostas. Ela diz que o espírito tira do fluido universal seu envoltório semimaterial
E temos de lembrar que a essência do perispírito parte do fluido universal. E essa essência nunca é destruída. Ela pertence ao espírito, é sua veste fluídica, invisível aos encarnados. Contudo, ao tirar os elementos do planeta, onde o espírito haverá, este elemento é mais material, mais grosseiro ou mais etéreo, de acordo com a evolução do planeta. A questão 94, item A, tem de ser compreendida, pois os espíritos superiores que necessitam descer ao plano físico agregam ao seu perispírito os fluidos do novo planeta, mais grosseiros. Porém, mesmo grosseiros, bem mais etéreos que os nossos. Trata-se de uma veste temporária. O perispírito é revestido de um tipo de semimatéria. Entretanto, Raito, o livro dos Espíritos diz que o espírito muda de envoltório como muda de roupa, e os Espíritos dizem que o perispírito é eterno. É verdade. Ele muda de envoltório como muda de roupa, de acordo com a forma física do planeta onde habitará. Como ele vestirá um corpo grosseiro, como o corpo carnal, com um perispírito etéreo, brilhante de luz, tem de sofrer uma transformação perispiritual, revestindo seu envoltório mais etéreo com uma camada de fluidos mais grosseiros. Mas isso só acontece com espíritos missionários e que têm grande conhecimento dos fluidos magnéticos. Porém, dizemos espíritos superiores, bons, melhores do que nós, e nunca um espírito sublimado, porque isso não seria possível. Um pano grosseiro não é capaz de vedar a luz de um espírito superior. O perispírito de um espírito sublimado é um filigrama de luz. Não podemos saber a grandeza do perispírito de um espírito que vive em um mundo superior e os métodos que ele tomará para revestir sua veste perispiritual. Sabemos que o perispírito é o grande companheiro do espírito, que nele encontrará os laços do esquecimento que o prendem à matéria, e que o espírito, quando desencarnado, vê-se livre do corpo de carne. Esses laços, tão falados no Antigo Testamento, são a expansão do perispírito, que o espírito reencarnante tão bem sabe manejar, assim como deveriam fazer todas as almas na hora do desencarne. Vejam algumas situações da Bíblia que se referem à palavra laço com o significado de expressão do perispírito. 7. Nossa alma escapou como um pássaro do laço dos caçadores. Ao romper-se o laço, escapamos. Salmo 124. 17. Contra ti há pânico, cova e laço, ó habitante do país. 18. Quem fugir do grito de pânico cairá na cova. Quem se levantar da cova será preso pelo laço. Porque as comportas do alto se abrem e os fundamentos da terra tremem. Isaías capítulo 24. Cercavam-me laços funestos, apavoraram-me torrentes traiçoeiras. Envolviam-me laços infernais, esperavam-me ciladas da morte. Quando no perigo invoquei o Senhor, pedindo socorro ao meu Deus. Do templo ele ouviu minha voz, e meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Salmo 180. Salmo 18. Item 3. Envolviam-me os laços da morte e as angústias do abismo. Experimentei tristeza e aflições. Item 4. Invoquei o nome do Senhor. Ah, Senhor, salva minha alma. Salmo 116. 14. A instrução do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios capítulo 13. 27.
O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios, capítulo 14, 22. Arrepende-te, pois, de tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te perdoe o pensamento do coração. 23. Pois vejo-te cheio de maldade e enleado nos laços da iniquidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Ainda existem muito pouco esclarecimento sobre o perispírito. Raito, por que ele se deforma? Cada ação indigna do espírito atinge não somente seu perispírito, como também o físico. Não pense aquele que faz o mal, que seu corpo físico também não será atingido. Cada ação nobre ilumina os centros de força do perispírito e faz com que reflitam luz. O perispírito é o envoltório do espírito, seu companheiro, seu amortecedor. É ele que recebe os destemperos do espírito e do corpo físico. Porque o livro dos Espíritos diz que o invólucro semimaterial do espírito tem a forma que o espírito queira. Se quando vamos buscar nosso mapa orgânico, o perispírito já tem uma forma determinada. Sim, querido irmão, um corpo determinado que o espírito molda na antiga reencarnação e que tem ainda de projetar no físico para sua nova vida. Portanto, o livro dos Espíritos está certo. O perispírito tem a forma que o espírito queira. Se desejarmos a forma de um animal, agiremos como um animal. E o perispírito irá moldando-se na forma que o nosso espírito desejar. E se desejarmos um perispírito de anjo, belo, livre, lindo, o espírito tem de dar essa forma de anjo, lindo e belo. Porém, será que o espírito tem condição de fazê-lo? Bastará querer? Sim, ele pode imaginar seu perispírito como de um anjo, que essa forma durará alguns segundos somente, pela grande força mental que tem o espírito. Entretanto, logo, seu perispírito voltará a ser o que era. O que o espírito fez dele, belo ou deformado. Confessamos que ainda precisamos muito estudar o perispírito, Raito. Tem razão. Pouco ainda se estuda o perispírito. E ele é um corpo importante, porque é o grande companheiro do espírito. É nele que estão registradas as tendências, as imperfeições, enfim, tudo aquilo porque o espírito terá de passar no corpo físico. Um espírito bom possui um perispírito bonito. Contudo, o espírito inferior tem o perispírito com deformações terríveis. O ódio atinge o perispírito, que o reflete no físico na forma de doenças. Em um espírito sublimado, seu perispírito é tão etéreo que já nem possui mais os laços que servem de garra para prender o espírito à matéria, não é mesmo? Perguntou Karina. Sim, um espírito sublimado tem um perispírito diáfano, o que torna difícil uma reencarnação, pois o corpo físico ainda é muito primitivo. Podemos notar que depois do estudo do perispírito, o livro dos espíritos passa para a escala espírita, mostrando as diferentes ordens de espíritos. Não podemos pensar que, porque desencarnam, todos os espíritos tornam-se bons. Tudo obedece a uma hierarquia evolutiva e cada um tem a veste que o seu espírito teve condição de confeccionar. Existem espíritos que não faliram? Perguntou outro jovem. Existem, e muitos que nunca faliram. Eles optaram pelo bem. Veja o que falam as seguintes questões de O Livro dos Espíritos. 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isso é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal?
Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. O homem é o dono da sua vida. A escolha do mal foi nossa. Poderíamos ter escolhido a árvore da vida, mas preferimos a da morte, a reencarnação em muitos mundos inferiores, e a vontade do Filho é respeitada. Hoje, a família dá confortável casa, comida, carro, estudo, e os filhos preferem as drogas, e vemos por isso os absurdos. O mesmo fazemos nós com Deus. Apesar da beleza do paraíso, preferimos a queda do mundo de expiação e provas, e ainda relutamos em sair dele, retardando a evolução do planeta. Quantos hoje, vivendo no materialismo, ignoram a dor do próximo, não procurando amenizar o sofrimento alheio? Quantas autoridades que mesmo muito podem fazer pelos miseráveis, nada fazem, e só aproveitam o poder, quando Cristo nos ensinou que o poder e a glória são a obediência às leis de Deus, e a mais bela delas é o amor ao Pai e ao próximo. Essas criaturas não têm próximo, pois nada fazem para tirar a criança da rua, dando-lhe educação, amor, um lar de verdade. É obrigatória a desigualdade social, Raito. Vamos buscar a questão 806 de O Livro dos Espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Item A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Os miseráveis existem por ignorância da sociedade. Por isso a doutrina espírita prega a igualdade entre as criaturas e o amor, pois o amor é a caridade em ação. O espírita que não faz caridade não pode dizer-se espírita. A caridade não é esmola nem filantropia. A caridade é a mão sempre estendida, desde o lar até o convívio na sociedade. A caridade é um dom que precisamos regar com a água da humildade, para que se torne nossa companheira eterna. Não adianta dizer eu faço caridade. Ela é como um perfume da alma, que inebria quem do caridoso se aproxima. A caridade é um dom que o espírito adquire sem o perceber e deve fazer parte da nossa vida. Por que, Raito? Na pergunta 814 de O Livro dos Espíritos, é dito que Deus concedeu a riqueza e o poder para experimentar o homem? Precisamos ler o Livro dos Espíritos sem ficar apegados à letra, porque a resposta diz que as provas são escolhidas pelos próprios espíritos e não impostas por Deus. É o mesmo que ficarmos presos à letra, aceitando que Jesus disse odiar pai e mãe. A resposta é muito precisa. Deus não obriga o espírito a nada. Os espíritos, filhos de Deus, é que buscam suas provas, e Deus as permite para resgatá-las de modos diferentes. É o rico que deseja se tornar pobre, e o pobre que deseja ser rico. Duas estradas difíceis de serem percorridas.
Em ambas, muitas vezes, o espírito vem a falir, porém, não é Deus quem obriga o homem a nada. O homem só tem de obedecer às leis de Deus, e elas são imutáveis, mas justas. Se fôssemos perdoados dos nossos erros, não saberíamos dar valor ao perdão e cairíamos em novas faltas. Porém, quando pagamos um a um dos nossos erros, vamos à dificuldade, porque passamos e tudo fazemos para não errar mais. Raito, falou Ricardo, você não acha que o livre-arbítrio é a perdição do homem? Na questão 843 de O Livro dos Espíritos, temos a resposta dos espíritos encarregados da terceira revelação, a doutrina espírita. 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O livre-arbítrio é um presente, a liberdade de um pai que ama seus filhos, porque quem ama não aprisiona. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nunca deixou ninguém sem excelentes professores. Em todas as épocas das nossas existências tivemos espíritos superiores orientando-nos para o bem, mas quem os escuta? Muitos acham mais fácil a prática do mal do que a do bem. E se não houvesse o livre-arbítrio, os homens seriam máquinas, cuja inteligência não teria qualquer valor. Entretanto, se cada espírito procurar acertar, logo o planeta azul emitirá o mais belo clarão, graças às auras de cada filho de Deus que lutou pela própria evolução. Quanto mérito existe nesse ato de bravura! O espírito culpado lutando para tornar-se bom. E o que vocês aqui estão tentando fazer? Chegaram repletos de dor, sofrimento, culpas e mais culpas, e hoje estão se preparando para ajudar outros espíritos que usaram mal o seu livre-arbítrio. Muitos não sabem conviver com a liberdade, por isso abusam por demais dela. Sempre que leio a questão 911 de O Livro dos Espíritos, Raito, confesso que não a compreendo. Ela diz o seguinte: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Muitos, ao mergulhar no corpo físico, ficam deslumbrados com as coisas da matéria, e mesmo querendo encontrar a espiritualidade, não têm força suficiente para dominar as necessidades do corpo, e apesar de lutar para livrar-se dos apetites carnais, o espírito não encontra força, ou melhor, não deseja se espiritualizar por querer continuar junto à matéria. Quando o espírito está tão materializado assim, ele faz tudo o que deseja, porque isso lhe convém, sem lutar pela vitória do seu espírito. Muitas perguntas ainda foram feitas. Uma delas, por que o espírito, ao mergulhar na carne, se distancia das verdades espirituais? É bom reler a questão 352 de O Livro dos Espíritos. Imediatamente, ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Precisa que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Com o esquecimento, o espírito terá de iniciar nova vida, e se voltou ao corpo físico em busca da perfeição. Essa é a proposta do espírito, reencarnar para tornar-se melhor. Se ele, o espírito, desejar seu melhoramento, buscará no fundo de sua alma a força
para bem viver no corpo físico. Contudo, se o espírito é relutante, conta ainda com espíritos amigos e com familiares que muito o ajudarão. Mas ele é quem tem que vencer ou perder. O que o espírito tem de fazer é lutar pela perfeição. Todos nós temos de evoluir. E aqui no mundo espiritual encontramos muitas oportunidades para nos levar à perfeição. Basta lutarmos por isso. Agora, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Estaremos sempre orando para que cada um vença suas imperfeições. Quando o Raito desceu, nós o abraçamos e ele nos disse: achamos falta das suas perguntas. Irmão, estou aqui em visita e não como aluna. Não posso atrapalhar o encontro do grupo com você. Também torço por todos eles. Ninguém melhor do que nós para saber como são difíceis os primeiros trabalhos que um grupo como esse terá de enfrentar. Tivemos a felicidade de tê-lo como nosso grande instrutor e amigo. Cremos que eles também terão bons instrutores. Todos ali nos abraçamos, eles eram muito importantes para nós. Despedimos-nos daquele grupo que, se voltarmos atrás, o encontraremos nos livros antigos, sofrendo no mundo espiritual, e hoje já está pronto para ajudar os que sofrem nas zonas de sofrimento. Assim como Raito, fomos matando as saudades da bela colônia. Passamos pela praça. No coreto, jovens cantavam o hino da colônia. Cantavam e abraçavam com tanta alegria que entramos na roda. E nesse clima de muita felicidade, ali ficamos muitas horas. Só depois é que fomos até o laboratório do Sadhu, onde ele nos recebeu com muita felicidade e alegria. Como sempre, dele cobramos a presença em nossas vidas. Luiz, estamos trabalhando muito, sem tempo de ir até o plano físico. Várias experiências estão sendo feitas para amenizar as doenças que hoje se alastram no plano físico. Sadhu, há pouco estivemos com os garotos que ontem os raiozinhos socorreram e que hoje já estão sendo preparados para buscar nos vales os sofredores. É verdade, já se passaram muitos anos, Luiz. Quando iniciou-se no mundo físico o nosso trabalho, a droga não matava tanto. Hoje, as overdoses se dão quase diariamente, porém, nos atestados de óbito, ganharam outro nome. Ontem, chegou um grupo de socorro de um país da Europa, onde várias pessoas desencarnaram com overdose de coquetéis de drogas. E o pior estão sendo essas misturas que não há corpo que aguente. Você quer ver o grupo que chegou? Você pode nos levar? Claro, o Raito é o chefe e ele já nos deu as ordens. E eu? Interrogou o Raito. Não falamos nada. Desde ser apressado, Luiz Sérgio. Desculpe, mas tínhamos a certeza de que você não nos negaria essa grande oportunidade. Luiz, quando você vai se tornar um mensageiro? Quem somos nós, irmão? Somos apenas um pequeno grão de areia, pronto para servir. Cuidado, tanta humildade também é orgulho. Desculpe, Raito. Estava brincando. Não esqueci quando pensávamos que já éramos mensageiros e junto a você vimos que o trabalhador do Senhor é aquele que não escolhe trabalho, apenas serve. Bem, vamos, Raito. Até a ala 18. Lá estão precisando de você. E aí, o Luiz aproveita para visitar os doentes. Convidou-nos o Sadhu. Se nada disso é verdade, por que